Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Testemunho de restauração de casamento de Rosineide, terceira parte. Nesse deserto, eu enfrentei muitas dores, mas hoje consigo ver que em todo momento que eu passei nesse deserto, eu não estava sozinha. O Senhor estava ali comigo em todo o tempo. Lutei com depressão, lutei com pânico, lutei com a revolta da minha filha Giovana. Brigamos muitas vezes. Ela brigou dizendo para mim que eu era culpada de tudo que estava acontecendo. Ela simplesmente transferia a dor dela para mim. A Giovana virou uma menina muito respondona. Me acusava por tudo. Dizia que eu era culpada de tudo. No começo do meu deserto, quando saía com o pai nas visitas, chegava em casa muito revoltada. Só me acusava ao ponto de brigarmos muito. E ela dizia que não queria mais morar comigo e nem queria morar com o pai. Chegou ao ponto de arrumar suas coisas para ir morar com o pai. Mas na verdade ela falava que não queria morar com o pai, que ela queria ir morar com a irmã. Porque a irmã não tinha machucado ela, como eu e meu esposo tinha machucado ela. A Giovana ficou tão revoltada com toda a situação que parecia duas estranhas morando dentro da mesma casa. Nós, na época, enfrentávamos o auge da pandemia. As aulas eram online em casa e as notas da Giovana eram muito baixas. Decaiu muito na escola. Eu não sabia mais como lidar com toda essa revolta da Giovana. Então minha vida era só chorar. Foram momentos tão difíceis que emagreci muito. Quando eu ia orar, entrava no meu quarto, fechava a porta e só chorava. Eu levava sempre uma toalha de banho junto comigo, porque a dor na alma e o choro era tão desesperador que muitas vezes colocava a toalha no rosto para os vizinhos não escutar o meu choro e o meu desespero. O tempo passou e entramos em março de 2021. Meu pai e minha mãe diagnosticados com Covid. Meu pai super bem, super ativo, numa sexta-feira pescando numa represa que tem aqui perto da minha casa. No sábado, ele foi tomar a vacina do Covid com minha filha mais velha. Mas aparentemente meu pai já estava contaminado com o vírus. O vírus só não tinha ainda se manifestado. Então, depois da vacina, o meu pai começou a se enfraquecer, porém ele não tinha sintomas. Socorremos ele 2 vezes no autoatendimento próximo aqui da nossa casa, mas ele não apresentava sintoma nenhum. Até que um dia deu febre nele. Então levamos ele para um outro atendimento aqui da nossa cidade. Passamos o dia todo lá. Meu pai e minha mãe fizeram os exames. Meu pai com 75% do pulmão tomado. Minha mãe com 50%. Meu pai foi internado como paciente de UTI e já iria ser entubado. Minha mãe veio embora para casa porque para ela não tinha vaga. Como eu já disse, a gente estava vivendo o auge da pandemia. E aqui na cidade de Vinhedo não foi diferente das outras cidades. Então não tinha vaga para ela. Ela veio para casa e eu cuidei dela. Ela ficou tão ruim, que não conseguia tomar banho, não conseguia se alimentar sozinha. Porém, precisava da minha ajuda para tudo. Meu pai foi para a UTI, ficou entubado por 18 dias. Todo esse tempo, eu ia cuidando da minha mãe em casa
indo no hospital durante a semana pegar o boletim médico do meu pai. Nessa época, eu era ao contrário do mundo. Eu trabalhava só de final de semana. Eu trabalhava de sábado e de domingo. Então eu tinha essa disponibilidade de cuidar deles durante a semana. E aí no final de semana eu revezava com a minha filha, com o meu sobrinho, com o meu irmão, porque eles trabalhavam durante a semana. O tempo foi passando. 18 dias se passaram do meu pai. Numa das vezes que eu fui pegar o boletim, o médico falou para mim que ia ter que fazer um procedimento nele, de trocar os tubos, ia ter que fazer tráqueo nele. E o médico falou para mim que ele não ia aguentar tirar o tubo da boca e colocar o tubo na tráqueo, que meu pai ia falecer. E aí, todos os dias, a notícia era: hoje a pressão tá alta, hoje os batimentos cardíacos tá alto, hoje o rim não tá funcionando. Nunca era uma notícia boa. Enfim, eu dormia com o celular, volume máximo, ligado, porque eu sabia que qualquer hora viria uma notícia da Santa Casa. Meu pai já tinha 82 anos. E ao mesmo tempo eu tinha um irmão em Minas que estava na fase terminal do câncer, lutando com todas as forças para sobreviver. Então no dia 28/3/2021, perto de meia-noite, o meu telefone toca e é da Santa Casa daqui de Vinhedo. E a menina me faz a pergunta assim: você é filha do seu Aparecido? Eu disse sim. Ela falou assim: tem como você vir até a Santa Casa? Eu respondi para ela assim: o meu pai faleceu porque ele é paciente de UTI. Ela falou assim: tem como você vir até aqui? Ela falou assim: eu vou transferir a sua ligação para a UTI. Ela transferiu a ligação para a UTI e lá na UTI a pessoa me fez a mesma pergunta: você é filha do seu Aparecido? E eu disse sim. Ela falou: tem como você vir até aqui? Eu falei assim: o meu pai faleceu. Ela falou assim: tem como você vir até aqui? Eu falei assim: eu estou indo. Liguei para minha filha que mora na cidade vizinha. Dentro de 15 minutos o meu genro chegou. Meu genro ficou aqui com a minha filha Giovana e com a minha mãe, que minha mãe estava ainda contaminada pelo vírus. E os dois ficaram aqui e eu subi com a minha filha para o hospital. Chegamos lá, fomos liberadas, eu e minha filha Jéssica, para subir na UTI. E tivemos a notícia que às 11 horas da noite, meu pai teve um infarto e faleceu. Com toda aquela dor que eu estava enfrentando do deserto, ainda estava enfrentando a morte do meu pai. Mas Deus era comigo. Em todo momento, o Senhor estava presente na minha vida. Meu pai sempre dizia assim, que era o filho que ia enterrar o pai, e não o pai que ia enterrar o filho. O tempo passou e meu pai foi enterrado, tudo. Passamos por esse luto. E enquanto isso, a gente foi caminhando com meu irmão de Minas. Um câncer super agressivo, um câncer que é raro em mulher, mais raro ainda em homem. Então a gente foi acompanhando ele. Ele morava numa cidadezinha chamada Pirajuba, em Minas. Fica perto ali do Triângulo Mineiro, Uberaba, Frutal, Uberlândia, fica por ali. E todas as vezes que a gente tinha a oportunidade, a gente ia para lá, uma viagem cansativa, uma viagem cara, mas todas as vezes que tinha a oportunidade, a gente ia para lá. E foi muito triste porque eu pude ver o meu irmão se definhando em vida. O que eu pude falar de Jesus para ele, Deus me deu a oportunidade de falar. Enfim, meu irmão veio sim a óbito. No dia 14/10/2021, morre também o meu irmão, carne e osso.
Era pele e osso que tinha dentro daquele caixão. Mas em todo tempo o Senhor estava presente na minha vida. Em todo tempo o Senhor estava presente na minha vida. Também nesse espaço entre a morte do meu pai e a morte do meu irmão, meu sobrinho mais velho quase morreu também. Ficou internado sem saber o que tinha, sem saber até hoje o que aconteceu com ele, com saturação muito baixa, fazendo tudo quanto era tipo de exame médico, sem conseguir um diagnóstico. E o tempo foi passando e eu consegui ir me fortalecendo. Lá no começo do deserto, quando acontecia alguma coisa, imediatamente eu já procurava a Cristiane, porque ali ela era o meu suporte. Depois eu aprendi a procurar o Senhor. Eu aprendi a buscar o Senhor em primeiro lugar. Porque a Cristiane sim me orientava, mas quem podia fazer por mim era o Eterno, era o Deus Eterno. Então eu conversava sim com a Cris toda semana. Mas aonde eu me desabafava, aonde eu me prostrava, era nos braços do Pai Eterno. Cristiane foi uma pessoa muito, muito, muito importante para mim. Cris, eu te agradeço muito. Muito obrigada, Cris, por tudo que você fez por mim, pela sua paciência. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu creio que um dia Deus vai preparar, Cris. Deus vai preparar um dia para onde eu possa te dar um abraço muito forte. Obrigada. Eu sei que eu ganhei uma amiga para toda a vida. Obrigada pelo carinho. Obrigado pela paciência que você teve comigo. Obrigado, Cris, por muitas vezes me fazer ver as coisas de uma maneira diferente. Pelo deserto que passei, muitas dores, muito choro, muito sofrimento. Perdi pai, perdi irmão. Eu também tenho uma sobrinha que cometeu suicídio também por 2 vezes. Então foi um deserto muito turbulento mesmo. Mas em meio a toda essa tristeza de perda de pai, de perda de irmão, de marido no adultério, revolta de Giovana, né? Com tudo isso, meu marido me fez muita falta nesses momentos, muita falta mesmo. Mas em todo tempo na minha vida, em todos esses momentos, eu sei que o Todo-Poderoso estava presente na minha vida. Mas Deus também trouxe uma alegria para compensar os momentos de tristeza e aflições. Minha filha casada descobriu que estava grávida, mas descobriu a gravidez já indo quase para o 5º mês. Minha filha passou pelo Covid grávida. Não sabia que estava grávida, mas Deus, o Todo-Poderoso, sabia e cuidou dela para nós. Minha filha passou pela morte do meu pai. Não sabia que estava grávida. Mas Deus sabia. O Todo-Poderoso estava cuidando de tudo. Minha filha ficou 12 horas no hospital à noite com o meu sobrinho. Não sabia que estava grávida. Mas o Deus Todo-Poderoso sabia e cuidou dela em todo momento. De repente, minha filha começa a perceber que sua barriga está diferente. Então, foi na farmácia, comprou um teste de gravidez e fez resultado positivo. Que alegria para nós! Depois de tanto choro, veio uma alegria. Eu estava muito feliz com a chegada do neto, mas queria que meu marido tivesse ao meu lado. Ainda faltava ele. O tempo passou mais um pouco, eu me fortalecendo no Senhor a cada dia, me limpando, me santificando, fugindo das coisas do mundo, indo cada dia mais de encontro com o Senhor. Então chegou o Estevão, chegou o meu neto. Que alegria!
Nesse tempo, meu marido começou a se aproximar. Começou a me seguir na rua com o carro. Quando eu saía do emprego, via meu marido me seguindo por várias vezes. Mas, ao mesmo tempo, não queria criar aquela expectativa. Quando o Estevão nasceu, o meu neto, meu marido foi ao apartamento da minha filha, com nossa filha Giovana, fazer uma visita para ele. Até cheguei a comentar com Cristiane: será que isso é uma restauração dela com ele? E Cristiane disse que sim, mas que não era para mim focar naquilo, e sim focar em Deus. Confesso que fiquei assim, feliz, porque eu via as coisas acontecer. Meu marido me seguia com o carro, eu ficava toda feliz, mas fingia que não via ele. Meu deserto foi muito doloroso. Sofri muito com todos os passeios do meu marido com a outra mulher, praias, zoológicos, chácaras. Tudo que a gente não fazia junto foi feito lá. Foi muito choro, perda de pai, perda de irmão, sobrinho doente, sobrinha que tenta o suicídio 2 vezes. Mas Deus, Ele estava ali em todo o tempo. Em todo o tempo Deus estava ali. Em todo o tempo Deus estava ali comigo. E algo mudou no dia 17 de fevereiro. Algo mudou. De repente algo mudou. Meu marido estava diferente, conversando um pouco pelo SMS sobre a Giovana. Giovana não queria mais sair com ele. Já fazia algum tempo que ela não saía com ele. Pela chegada do Estevão, pela amizade nova de amigos, novo ano, retorno das aulas presencial, a vida caminhou. E a Giovana pôde ver a vida talvez de uma outra forma, fez amizade nova, o sobrinho que nasceu. Então meu marido ficou meio de escanteio. Meu marido não entendia isso, da Giovana trocar ele, trocar as visitas do pai pelo Estevão, pela amiga. Ele não entendia isso. E confesso para os irmãos que para mim era um alívio ele não vir na porta de casa pegar a Giovana, porque muitas das vezes quando ele vinha, eu chegava a tampar o ouvido com os dedos para mim não escutar a buzina do carro, para mim não escutar o ronco do carro, porque aquilo era tortuoso para mim, me fazia muito mal. Então, no dia 18 de fevereiro, ele me mandou uma mensagem abençoando o meu dia de trabalho. Procurei a Cristiane e disse o que estava acontecendo comigo e com o meu esposo. Aquele homem que sempre me repudiava, aquele homem sempre bravo, sempre grosso, me tratando pelas mensagens, porque eu não atendia a ligação dele, era só por mensagem, e mensagem escrita, nem mensagem gravada. O que estava acontecendo? E ela disse que eu não poderia ficar conversando com ele, porque ainda estava com outra mulher, e eu estava sendo conivente com o pecado dele. Então eu disse para o meu esposo tudo isso, e ele disse que Deus estava no controle daquela situação. No dia 23/2, meu marido me passou uma mensagem e disse: está tudo terminado com a mulher. Conversei com a Cris e o pastor Henrique Lino me autorizou a sair para conversar com meu esposo. Aquela mesa de negociação, colocar tudo ali. Nessa conversa, pude ver o quanto Deus fez em minha vida. Muito obrigada, meu Senhor, por tudo. Meu marido sempre perguntava de mim para nossa filha, Giovana. Através dela, ele descobriu que eu era acompanhada por um pastor da internet. Enfim, meu marido descobriu o canal do pastor Henrique Lino através da Giovana. E ele era até inscrito no canal, ele é inscrito no canal do pastor Henrique Lino. E o acompanhava.
E sabia que eu entrava nos cultos, que eu entrava na live, e eu entrava como Rose Fernandes. Um dia lá atrás, assistindo um culto, a mulher que estava com o meu marido entrou no chat do culto de domingo. E ali, quando ela entrou na conta dela, ela estava com uma foto com o meu marido. E ela entrou naquele dia somente para me provocar. Chamei a Cristiane na hora, fiquei muito nervosa, pois até ela sabia que eu buscava por restauração. Fiquei muito mal, porque a mulher que estava ali, dando bom dia a todos, a foto dela era a foto com o meu marido. Cristiane me acalmou e disse: nada acontece por acaso. Ainda me disse Rosineide, você não pode me chamar na hora do culto, porque temos que ter reverência com Deus. Tudo é vontade e permissão do Senhor. O Senhor tem o controle de tudo. Lembre-se que Deus está trabalhando. Mas confesso que foi muito difícil mesmo. Então tomei uma decisão de não entrar mais no chat. Avisei a Cris para comunicar ao pastor que estava sim acompanhando os cultos, as lives, porém não iria mais entrar no chat e nem fazer pergunta para o pastor na live. E assim fiz. No dia 24 de fevereiro, saímos para conversar. Foi lindo o que Deus fez. Ver meu marido pedindo perdão, dizendo que estava arrependido e que sentindo falta da gente, e pude ver que nesse 1 ano e 9 meses de deserto, meu marido estava por perto em todo o tempo. Me seguia escondido pelas ruas. Disse que só viveu uma ilusão com a outra mulher, que só pensava em mim o tempo todo, que sofreu muito do outro lado. Perguntou para mim se eu não buscava mais pela restauração do casamento, porque não via mais eu entrando nos chats dos cultos, das lives. O trabalhar de Deus em nossas vidas foi maravilhoso, sofrido, porque meu marido também sofreu muito, ficou doente, ele emagreceu muito, mas em todo o tempo Deus estava cuidando dele também. Hoje, meu marido tem nojo do que viveu lá do outro lado. Para a glória de Deus, meu casamento foi restaurado. Eu e ele pedimos perdão para nossa filha Giovana. Hoje nós oramos junto como família. E é um tempo novo. Um tempo que o Senhor está nos dando a chance de viver de novo. De viver um novo em nossa vida, mas um novo diferente, um novo com Deus. Agradeço ao meu Deus por todo o deserto que passei, que na minha caminhada jamais posso esquecer de tudo que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor me alcançou, porque um dia o Senhor me transformou. Deus, Ele restaura vidas. Obrigado, meu amado pastor Henrique Lino, por toda a paciência comigo, principalmente por ter me ensinado o caminho verdadeiro, por ter me ensinado o caminho da verdade. Obrigada, meu pastor querido. Não o conheço pessoalmente, mas creio que um dia terei a oportunidade, pastor, de te dar um abraço pessoalmente. Obrigado, meu pastor, por ter me ensinado o caminho da verdade. Que Deus te abençoe, meu pastor, ricamente, em todas as áreas da sua vida. E que o Senhor seja e continue sendo esse canal de bênção para as nossas vidas. Obrigada mais uma vez, Cristiane. Nunca vou esquecer de você, Cris, uma amiga querida. Obrigado pela paciência. E se não fosse por vocês, pastor Henrique e Cristiane, por vocês dois terem me ensinado o caminho, jamais teria conseguido. Jamais teria conhecido esse Deus lindo, maravilhoso que eu conheço hoje. Jamais teria tido essa transformação de vida que eu tive. Obrigada. Obrigada, Cleia, pelo teu carinho, que muitas vezes foi o canal para a Cristiane e o pastor.
Obrigada, Diogo, meu genro. Obrigada, Jéssica. Obrigada por tudo. Nunca vou esquecer o que vocês fizeram para mim e a Gigi em toda essa caminhada de deserto. Eu amo vocês. Nunca desistam, gente. Nunca desistam de Deus. Nunca desistem das suas famílias. Eu agradeço a oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.